Vamos lá falar sobre o sistema genital feminino. Logo após a gente irá falar sobre o sistema genital masculino. De início, o sistema genital feminino é um sistema mais complexo do que o masculino, porque no caso da reprodução, ele não tem apenas a função de reprodução, mas sim de armazenamento desse conceito, sua ambientação, sua nutrição até o momento da expulsão, que é o nascimento. Então, tal como o masculino, o sistema feminino é um conjunto de órgãos encarregados pela reprodução, no caso do sexo feminino. Na verdade, o sistema genital masculino e feminino e o tegumentar, mamas, constitui o sistema reprodutor. No caso do sexo feminino, as mamas têm a função também de lactação, né, produção de leite. Por isso que a gente coloca aqui no sistema genital feminino. O feminino compõe-se de órgãos gametógenos, ou seja, que produzem gametas, e gametóforos, por onde transitam os gametas, e de um órgão que vai abrigar esse novo ser vivo, que no caso aí é o útero, né? Do ponto de vista da reprodução, o organismo feminino é mais complexo, como eu tinha dito antes, né, do que o do sexo masculino, porque além da cópula, da fecundação, receber, alojar e manter o embrião até a sua expulsão, que é o parto. Além disso, as mamas do sistema tegumentar são anexadas devido à função de lactação, que é produzir leite. E aí, órgãos genitais femininos é dividido em externos e internos. Então, anatômica e funcionalmente, assim podemos distribuí-los. Gônadas, ou órgãos produtores de gametas, que são os ovários, que produzem os ovócitos, né? Então, eles produzem hormônio, né? E produzem os ovócitos, né? Que aí, depois de maduros, que a gente chama de óvulos. Vias condutores dos gametas, que são as tubas uterinas, antigas trompas de Falópio, né? Então é muito antigo isso. Então, no caso aí, hoje são as tubas uterinas. Órgão que irá abrigar o novo ser vivo, que é o útero. Órgão de cópula, que é a vagina. Estruturas eréteis, com clítoris e bulbo do vestíbulo, né? Glândulas anexas, que são glândulas vestibulares maiores e menores, e órgãos genitais externos, que aí vem pudendo feminino, que é a famosa vulva, monte pubis, né? Que aí vem anteriormente a sínfise púbica, que a gente viu na em ossos, lábios maiores e menores, clítoris, bulbo do vestíbulo e glândulas vestibulares. Aí tem um corte sagital mediano do órgão sexual feminino. A gente vê o útero, a vagina, nós temos aí a bexiga, né, que a gente viu lá em sistema urinário, né, os lábios maiores, menores, falar um pouco do comportamento do peritônio na cavidade pélvica. Então, os ovários, as tubas uterinas e úteros estão entre a bexiga, que é anteriormente o espaço vesco-uterino, e o reto, posteriormente. Então, o peritônio, após recobrir a bexiga urinária, reflete do assoalho das paredes laterais da pelve sobre o útero, formando um ligamento largo do útero. Então, é um ligamento importantíssimo, que a gente chama como ligamento largo. O ligamento largo divide a cavidade pélvica em um compartimento anterior e posterior. O anterior entre a bexiga e o útero, que a gente chama de escavação vésico-uterina, e o posterior entre o útero e o reto, que é a escavação reto. O ligamento largo, juntamente com o ligamento redondo do útero, são os principais meios de fixação do útero, em virtude de sua arquitetura e disposição. O ligamento largo é extremamente distensível e acompanha o útero quando este aumenta o volume na gestação. Como as tubas e os ovários estão incluídos no ligamento largo, os mesmos acompanham o útero na gravidez. Olha aí esse corte transverso, né, que a gente vê. Então lembra aí do corte transverso. Então a gente tem a bexiga mais anterior, a gente tem o útero, né, intermédio aí, e posteriormente a gente tem um reto, tá bom? Eu tenho um ligamento largo aí, ó, no útero, né, que dá sustentação. E aí vamos lá também para essa imagem, ó, tuba uterina, fímbrias do infundíbulo, ovário, um ligamento largo do útero, um ligamento redondo e o próprio. E essa imagem aí é uma imagem colorida, mais visível. Então a gente vê aí, olha só, o ovário, um ligamento próprio do ovário e um ligamento largo. Aí olha só, nós temos a tuba uterina, que ela é dividida nessas partes aí, ó, fímbrias. Nós temos infundíbulo, ampola e istmo, salientando que a ampola é um local mais comum de concepção, ou seja, da união entre o espermatozoide e o óvulo, né? O fundo do útero e o corpo do útero, que é aí esse órgão piriforme, né? Que serve para abrigar e dar condições
do novo ser. Os ovários produzem os gametas femininos durante a puberdade e produzem hormônios, estrógeno e progesterona, que controlam os caracteres sexuais e atuam sobre o útero no mecanismo de implantação do embrião. O ligamento próprio do ovário é outra forma de fixação, contém tecido conectivo de fibras musculares e lisas, e existe ainda um ligamento suspensor do ovário, constituído de vasos e nervos ováricos e tubáricos, no tecido conectivo e fibras musculares lisas. Identificamos os ovários nas faces medial. Então, os ovários a gente identifica as faces medial e lateral, e as extremidades tubária e uterina, e as margens livre e mesovárica, né? Então, salientando o que? Face, né? Então, a face medial está mais para o meio e lateral mais lateral. As extremidades tubária, uterina e as margens livre e mesovárica. Na segunda, a área onde entram e saem os vasos e nervos é chamada de hilo do ovário. Antes da primeira ovulação ele é liso e róseo, mas depois torna-se branco acinzentado e rugoso devido, à cicatrização deixada pelas ovulações. Na velhice diminui de tamanho por mais não ter suas funções. Então, no caso da reprodução, a gente tem aqui, gente, eu coloquei do útero para o ovário, do ovário para o útero, certo? Para vocês não confundirem. O infundíbulo é a primeira porção mais lateral, certo? Na parte alargada parece um funil, cuja base se encontra o ósseo abdominal da tuba e é dotado em suas margens por uma série de franjas irregulares que a gente chama de fibras. Então essas fibras é que captam o ovócito, após sua liberação pelo ovário. A ampola da tuba uterina é considerada a parte principal do órgão, porque na ampola, tem aproximadamente 7 cm, trajeto tortuoso de parede delgada, onde normalmente acontece a reprodução, na verdade é a fecundação. O istmo é a continuação da ampola, curva e estreitada, como trajeto retilíneo, dirige-se para o corpo do útero, qual alcança o seu nível e seu ângulo superolateral, que continua na última porção da tuba uterina. É a parte uterina que é intramural, ou seja, passa por dentro do tecido muscular do útero, está contido na espessura da parede do útero, tem 1 cm de comprimento, médio e ápice na cavidade uterina pelo ósseo uterino. Olha só aquela imagem que eu já tinha mostrado no início, as pregas tubárias, as fibras que captam, o ovócito, que aí ele vem por infundíbulo, ampola, istmo e a região intramural, desembocando no corpo do útero. O útero é o órgão que recebe o ovócito e, em caso de gravidez, aloja o embrião que se desenvolve até o nascimento. Situa-se na pelve, entre a bexiga e o intestino, e reto, a região do reto. É muscular, oco, com aproximadamente 8 cm de comprimento, 5 de largura e 3 de espessura. Está envolto pelo ligamento largo e tem geral a forma de uma pera invertida e se distingue em 3 partes: fundo, corpo e colo. O colo é essa região mais inferior, tá bom? O fundo é a região mais superior e o corpo é mediano. O corpo comunica-se de cada lado com as tubas uterinas e a porção que fica acima da desembocadura é o fundo do útero, ladeado pelos cornos do útero, direito e esquerdo, que são os ângulos superlaterais do corpo do útero, correspondendo às entradas da uterina. O útero, o corpo, é a porção principal e estende-se até uma região estreitada inferior, que é o istmo. O colo do útero faz projeção na vagina. Com ela se comunica pelo ósseo do útero em forma de fenda e que apresenta 2 lábios, anterior e posterior. Na sua porção principal, o útero apresenta as faces anterior e posterior e 2 margens, direita e esquerda, arredondadas no sentido antero-posterior. O útero varia de forma, tamanho, posição e estrutura, dependendo da idade, do estado de plenitude ou esvaziamento da bexiga e do reto, e sobretudo no estado de gestação, porque é um órgão pequeno e durante a gestação ele se distende de forma brilhante, bastante. Vagina. Nas mulheres virgens, o ósseo da vagina é fechado parcialmente pelo ímen, membrana do tecido conectivo. A superfície interna na mulher adulta é lisa na parte superior proximal, mas apresenta as rugas vaginais
transversais na parte inferior, que é a parte distal, formado por túnica mucosa e pela presença de veias. Então a gente tem aí os órgãos externos, prepúcio do clítoris, o clítoris ao monte pubis, uma região bastante coberta de pelos, grandes lábios, lábios maiores, lábios menores, né? O ósteo externo da uretra, o ósteo da vagina, o ímen. E essa imagem inferior são alguns órgãos genitais externos. Então, os órgãos genitais externos da mulher são denominados em conjunto, pudendo feminino ou vulva, desde a parte do monte pubis, lábios maiores e menores, vestíbulo da vagina, bulbo do vestíbulo, ósteo da vagina, glândulas vestibulares maiores e menores, clítoris. Então, aí são os órgãos externos, né, feminino. Então a gente tem o monte pubis, clítoris, ósteo da uretra, lábios maiores, lábios menores, ósteo da vagina, o ósteo é a entrada, né? É a abertura. A gente tem a comissura posterior dos lábios, e aí eu tenho o períneo, que é a ráfide do períneo, e o ânus, que aí vem esse. Em relação aos órgãos genitais externos, eu trouxe a explicação de cada um. Por exemplo, monte pubis é a elevação mediana anterior da sínfise púbica e constituída principalmente de tecido adiposo, né, que serve como proteção, que se continua posteriormente por duas pregas, que são os lábios maiores. Apresentam pelos espessos na puberdade. Os lábios maiores são duas pregas cutâneas alongadas anteroposteriormente que se estendem do monte pubis ao períneo e delimitam entre si uma fenda, arrimo do pudendo. Na face lateral, a pele é parecida com a do escroto, pigmentada e com pelos, principalmente na puberdade, né? No caso da puberdade. Começa a aparecer. Nas faces mediais são róseas, úmidas e lisas. Na face lateral está separada da face mediana da coxa pelo sulco gênito femoral. Os lábios menores são duas pregas pequenas cutâneas localizadas medialmente aos lábios maiores. No vivente, a pele é lisa, úmida e vermelha. Ficam escondidos pelos lábios maiores, exceto nas crianças e idosas. Cada lábio apresenta abundante tecido conectivo e elástico, sem gordura, com fascículos de células musculares e numerosas veias, o que lhe confere característica de tecido erétil, certo? Ou seja, mantém tecido de ereção. No caso aí, principalmente, a gente vai ver a questão do clítoris, né? O espaço entre os lábios menores é o vestíbulo da vagina. Estruturas eréteis, então o clítoris é um órgão homólogo ao pênis, ou seja, é um órgão muito semelhante ao pênis, tá bom? Agora, aí vem uma diferença entre o pênis, que é um órgão que tem função de micção e reprodução sexual. No caso, o clítoris ele tem apenas função de estimulação sexual, né? Possui duas extremidades fixadas ao isquio e ao pubis no ramo do clítoris, que depois se juntam formando o corpo. Este termina uma dilatação, que é a glândula do clítoris. Então ele tem função de tecido erétil, tá bom? O bulbo do vestíbulo é formado por duas massas, pares de tecido erétil alongadas e dispostas como uma ferradura ao redor do ósteo da vagina. Estão profundamente situados pelos músculos bulboesponjosos. Sempre que possível, gente, sempre acompanhe com as imagens para entender melhor a estrutura de cada parte, né? Glândulas vestibulares maiores são em números de duas, situadas profundamente nas proximidades do vestíbulo da vagina, onde se abrem seus ductos. Né? Durante o coito são comprimidas e secretam muco que serve para lubrificar. Então tem uma grande vantagem as glândulas vestibulares na lubrificação vaginal. Aqui eu trouxe uma imagem do ramo do clítoris, do corpo do clítoris e da glande, salientando que o que é exposto, o que é visto é apenas a glande. Então é um órgão análogo ao tamanho aí do clítoris, né? Toda essa outra região ela fica interna. E aí eu trouxe também o bulbo do vestíbulo, né, que serve para lubrificação do canal vaginal durante o ato. E as mamas é a estrutura de relações funcionais com órgãos de reprodução e seus hormônios, então só anexo à pele, mas aí as mamas pertencem ao tecido epitelial, mas a gente traz para o sistema reprodutor por sua função lactífera,
ou seja, produção de leite, principalmente no caso aí após a gestação. É uma proeminência bilateral na parte anterior do tórax, formada por uma porção glandular de tecido conectivo e por variaposo. Situa-se anteriormente ao músculo da região peitoral, principalmente peitoral maior, no extrato aureolar do tecido subcutâneo e o espaço intermamilar denominado de sulco intermamário. O parênquima do tecido granular da glândula mamária é composto de 15 a 20 lobos piramidais, nos quais os ápices estão voltados para a superfície e as bases, para as partes profundas da mama. Cada um dos lobos possui ductos lactíferos que se abrem na papila mamária e o conjunto chama-se de corpo da mama. Estômago, tecido conectivo que envolve cada lado do corpo mamário como um todo. Pele dotada de glândulas sebáceas e sudoríferas. Professor, não entendi muito bem. Eu tenho a imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem geralmente a forma cônica, dependendo da quantidade de tecido adiposo, e o estado funcional, gestação, lactação e a idade, principalmente na terceira idade, aí tem essa mudança brusca aí de forma. A papila mamária é uma projeção onde desemboca de 15 a 20 ductos lactíferos dos respectivos lobos das glândulas mamárias. A papila é um músculo liso que pode se tornar rígidos. Ao redor da papila há uma área de maior pigmentação, que é a auréola. Aqui, ó, a auréola é essa área de maior pigmentação. A papila, onde eu tenho os ductos, né, na verdade, onde desembocam, onde sai, né, o líquido, que no caso aí é o leite. Vou comentar para vocês que alguns, principalmente os obstetras, os mastologistas, eles dividem também em horas, como se a mama fosse um relógio. Então essa região mais superior fosse meio-dia, a mais inferior 6 horas, a mais mediana seria às 9 horas e a mais lateral às 3 horas. A mama, a composição anatômica aí com seus tecido granular, né, ducto lactífero, e salientando que a produção de leite na verdade ela tem que iniciar a partir de função hormonal placentária, né? Então a placenta ela estimula a produção do hormônio, certo? Para esse hormônio começar a produzir